Então, dando continuidade à nossa aula sobre cores, agora a gente vai ver um outro sistema de cor, que é o HSL, tá? Esse sistema de cor, ele no início ele pode até parecer mais confuso do que o RGB, mas ele faz mais sentido se a gente pensar na perspectiva humana de como nós pensamos nas cores, tudo bem? Bom, vamos ver, né? Vou deixar vocês decidirem o que vocês acham, se vocês gostam mais ou menos desse sistema. Eu particularmente acho ele mais difícil de usar, mas é porque eu já estou habituado a usar o sistema RGB, né? Eu sempre opto pelo RGB. Mas as ferramentas, o pessoal do design, normalmente às vezes, eles vão por esse caminho aqui do HSL, ou HSLA, que é com a camada alfa. Tudo bem? Então, só para relembrar, né? Os sistemas de cores, ele permite com que a gente manipule o nome das cores, ou usando o modelo RGB, que é o vermelho, o verde e o vermelho, verde e azul, né? RGB, ok? E nós vimos também o hexadecimal, que é, na verdade, o RGB, só que expresso de uma outra maneira. Agora nós vamos então para o modelo HSL ou HSLA. E esse modelo ele é baseado em Hue, Saturation e Lightness. É uma tradução dessas três palavras, que traduzindo significa matiz, saturação e luminosidade. Bom, o que vem a ser matiz, saturação e luminosidade? Nós vamos definir as cores a partir dessas três características, tá? Não mais a partir da combinação de outras cores, mas a partir da característica dessas três, da junção desses três itens. A matiz, ela vai definir a cor em uma escala de cores. Então, nós temos uma escala de cores, eu já vou mostrar para vocês essa escala, que é baseado na frequência das cores, se eu não estou enganado. E aí, eu tenho um número que representa cada cor. A gente vai ver qual é essa. Uma vez que a gente sabe, eu tenho uma ideia dessa matiz de cor, né, dessa escala de cores, a parte de saturação vai definir o tom de cinza que a nossa, vamos dizer assim, o quão cinza a gente vai colocar na cor, quão pura é a cor, e aí a gente pode adicionar mais cinza ou tirar o cinza da cor. E a luminosidade vai definir basicamente a quantidade de luz que nós temos na cor. Então nós podemos ter muita luz ou deixar a luz mais no escuro. Então, se você pensar que você está olhando uma luz no escuro, alguma coisa no escuro, você não consegue ver tão bem a cor. Quando você está no claro, você consegue ver bastante a cor. Então, é mais ou menos essa a ideia. Tá? Nós temos esses três canais de matiz, saturação e luminosidade. A gente vai fazer alguns experimentos aqui e aí vai ver algumas características desse sistema de cor, ok? Mas na prática, o que a gente vai fazer? Vai usar o termo HSL e aí vai definir, então, qual é a matiz, qual é a saturação, qual é a luminosidade, certo? A matiz, ela vai de 0 a 360, é um número inteiro, que vai de 0 a 360. Eu lembro que o 0 é o vermelho, tá? Talvez 100, na região do 100 é o verde, o azul, região de 200 é o azul. Bom, a gente vai ver a matriz aqui daqui a pouco. Mas eu sei que a gente tem os códigos de cores a partir dessa matiz. Bom, a partir daí, a gente tem que colocar em porcentagem qual é a saturação, tá? Onde 0 é completamente cinza e 100% é completamente a cor que nós estamos definindo. Então, a gente coloca lá um valor, uma cor na matiz, a saturação vai definir o quanto a gente vai ver essa cor, porque a gente vai misturando cinza a essa cor. E a luminosidade seria o quanto de luz nós vamos permitir ver, onde 0 é completamente preto e o 100% vai ser completamente branco. Tá? E aí nós variamos entre essas cores. Então, se a gente não quer uma interferência da luz mais clara ou da luz mais escura, a gente deixa, por exemplo, no 1.5, né, que é a metade do caminho. Lembrando que nesse caso a gente está falando de uma cor definida lá na matiz, certo? Então, se a gente definir uma matiz e a luminosidade é 50%, a gente está vendo aquela cor. Se você quer aquela cor mais escura, aí começa a ficar mais fácil do que a combinação das cores em RGB. Por quê? Eu defini uma cor e a luminosidade está em 50%. Eu quero essa cor mais escura. O que eu faço? Eu diminuo a luminosidade. Eu quero essa cor menos escura, mais clara. Eu aumento a luz, ou seja, eu aumento a quantidade de luz que eu tenho.
e a saturação vai entrar num outro lugar. Aqui a gente vamos fazer os testes que vai ser melhor. Antes eu quero mostrar a matiz de cor, certo? Ó, como eu falei, o 0 aqui está vermelho, aí ele vai vindo. O 30 vai ficando meu laranja, amarelo, 60 amarelo, 90 na região do 100 aqui, 120 é o verde. Depois ele vai vindo, vai mudando pro azul, quando ele chega no 200 aqui ele é bem azul. Depois ele vai ficando roxo, roxo, roxo até voltar, né, no roxo, até ficar no rosa, até chegar no vermelho novamente. Então essa é a nossa matiz de cor. Uma vez que nós conhecemos ou temos aí uma referência dos valores, né, que a gente precisa, ó, se eu vou pegar no RGB é o 0, é o vermelho, o G vai ser o 120 e o B vai ser o 240, né? Basicamente o RGB está definindo isso aqui, ó, nas três partes, como se eu cortasse esse círculo aqui em três partes. As coisas fazem sentido, né? Ok? Bom, se a gente falar eu já vou aproveitar e já vou falar do HSLA, para aí a gente ir depois fazer os experimentos. Então o HSLA, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai incluir a camada alfa, que é a camada de transparência, né? Ou opacidade, como a gente pode chamar. Sendo que a camada de opacidade ela vai de 0 a 1, igual a gente tinha no RGBA. Tá? Onde 0 é completamente transparente e 1 é nada transparente. Tudo bem? Bom, então diante disso, vamos fazer alguns testes aqui com HSL. Então nós temos nosso div, definir um tamanho aqui, certo? E aí a gente vai colocar então HSL, HSL não, vamos colocar background color, e aí eu vou definir usando o sistema HSL. E aí a gente vem. Bom, vamos começar com o vermelho então, que é vou colocar o 0 aqui para vermelho. Vamos colocar 50% do cinza e 50% de luminosidade. E aí nós vamos ver o que? O vermelho, certo? Bom, eu quero um vermelho mais vivo. O que a gente pode fazer? A gente pode deixar 100% de 100% sem o cinza. A gente tira completamente o cinza, né? Remove completamente o cinza. Sendo que se a gente colocar o 0 aqui, a gente vai deixar ele completamente cinza, tá? Uma vez que a gente coloca o 0 aqui, ó, não faz diferença se a gente chegou no 0 aqui, no cinza, não vai fazer diferença a matiz que a gente escolher, ó. Por quê? Porque a gente só está vendo cinza, ok? O cinza predomina aqui na matriz, ó, na nossa referência. Não muda a cor que está sendo apresentada. Então, se a gente coloca 100%, a gente só vê, quando a gente coloca 100% aqui e trava no 50% aqui, veja que o 50% nesse item, no terceiro componente, que é a luminosidade, é a quantidade de luz que nós temos. Então, eu não estou colocando nem luz a mais, nem luz a menos, está no ponto ideal. Então, eu tenho a cor como ela é. Eu coloco aqui o 100, é o verde, né? Lembrando, o azul estava lá na região dos 200, 220, né? Aí seria azul, por exemplo. E o 0 seria o vermelho. Ok? Então, aqui são as definições das cores. Aí, a partir disso, a gente tem as cores intermediárias. Eu quero um amarelo, vai estar no 70 aqui, né? Se eu estou enganado. Não bem o 70, mas talvez o 60. Né? Ó, 50. Aqui já está ficando mais vermelho, certo? Porque eu estou migrando a migração entre o vermelho e o vermelho e o verde, certo? E aí a gente tem um amarelo nesse intermediário. E aí do amarelo para o vermelho a gente tem um laranja. Né? Então se eu for diminuindo aqui, ó, eu tenho laranja. Vai ficando mais laranja, certo? Isso aqui eu estou mexendo só na matiz. Eu travei ao cinza, os tons de cinza aqui em 100 e travei a iluminação no ponto ideal, ou seja, sem 50%. Nem muita luz, nem pouca luz, certo? E aí, então, a gente navega entre as cores. Se eu chego lá no 120, por exemplo, que é o verde, e eu começo a colocar mais, eu vou indo agora em direção ao azul. Então, é o meu... Sendo que provavelmente aqui nos 190 vai ser um ciano, né? Que não, muito aqui. Um 170, um ciano. Né? Vai ser, aqui já está puxando mais para o verde. Conforme eu vou aumentando, ele vai puxando mais para azul. E aí, conforme eu vou aumentando, ele vai ficando mais azul. Eu vou aumentando mais azul. Até um ponto que ele vai começar agora a migrar para o roxo. Por quê? Porque agora eu estou na transição. Eu vou passar para a transição entre o azul e o vermelho. Certo? Ó, se eu vim aqui, 250, ele vai ficando roxo.
E aí depois do roxo, ele vai ficando rosa. Aqui já deu um pulo muito grande, ó, roxo, aí conforme eu vou adicionando, ele vai ficando rosa. Daí, se eu pular com 320, vai ficando mais rosa, 350, agora já vai ficando bem mais vermelho, né? Entre o rosa e o vermelho a gente tem aqui, deixa eu ver, 330, vamos ver. É bem rosa, né? Tudo está no escopo de rosa, né? Quando ele chega no 360, ele é vermelho de novo. Por quê? Porque dentro daquela roda da matiz, a gente começa no vermelho e termina no vermelho. Bom, uma vez que a gente definiu, então, uma matiz de cor, seja ela qual cor dentro da nossa escala, por exemplo, vamos pegar aqui o 280, vai ser esse roxo. Agora, se a gente começar a colocar luz, ou seja, a cor vai ficando mais clara. Então, se eu aumento na terceira camada, eu vou tornando o elemento com mais luz, certo? E ele vai ficando cada vez mais claro. Ó, ele vai ficando claro. Quando eu chegar no 100%, ele vira branco, 100% branco, ó, certo? Então, aí não importa qual matiz eu escolho, não vai fazer diferença. Se eu colocar 100 aqui, ele continua branco. Por quê? Porque agora eu tenho tanta luz que eu não consigo ver a cor. E diante disso, se a gente começa a tirar a cor, a gente vai vendo mais, a matiz vai se revelando, certo? Ao ponto que, conforme eu vou tirando, veja que vai ficando verde, vai ficando verde. Quando eu chego no 50%, eu tenho a matiz pura, vamos dizer assim. E aí, conforme eu vou diminuindo do 50%, eu vou tornando a cor mais escura. Então, uma vez escolhida a matiz, a gente escolhe, eu quero ela mais clara ou mais escura a partir dessa proporção. Quando eu chegar aqui no zero, ó, cheguei no zero, o que aconteceu? Quando eu chego no zero, então eu tenho o preto. E aí não importa mais qual é a matiz de cor que eu escolho. Por quê? Porque eu estou no preto e o preto é dessa forma. Ele vai ser sempre preto. Na medida que eu vou adicionando mais luz, aí eu vou conseguindo ver. Opa, 600 não existe, né? São aqui 80. Deixar um amarelo aqui bonito pra gente. Então eu vou colocando, ó, 30, 40, 70. Aí vai ficando. Não é amarelo, não é bem amarelo, acho que menos, né? 60 aqui amarelo. E aí eu vario, eu tenho essa variação. E uma vez que eu deixo 50%, travo a matiz, travo a luminosidade e vou mexendo na camada de cinza, eu vou fazendo com que a minha cor vai ficando menos brilhante, vamos dizer assim, certo? Acaba mexendo como se fosse o brilho da cor. Ela vai perdendo brilho, vai perdendo brilho, vai perdendo brilho, vai ficando mais opaca, certo? Porque a gente está colocando cinza agora a cor. Quando a gente chega lá no zero, aí nós temos o cinza, certo? E aí o cinza também não importa qual é a matiz que a gente vai escolher, ó, não vai fazer diferença nenhuma a gente mudar a matiz, mas faz diferença a gente mexer na luminosidade. Então, quando eu quero um cinza, eu posso escolher, eu quero um cinza claro ou escuro? Depende, se você quer um cinza escuro, você vai chegando mais perto do preto, ou seja, tira a luminosidade do elemento, ó, ele vai ficando um cinza mais escuro. Vou colocando 20, coloco 10 e assim cada vez mais preto. Na medida que eu aumento isso aqui, acima dos 50%, eu vou tornando o meu cinza mais claro, certo? Então, se eu deixo um 90% aqui, eu tenho quase um branco, mas é um cinza. Se eu quiser mais claro ainda, 99. Veja que o cinza está cada vez, quase já não dá mais para perceber que é um cinza, né? Por quê? Porque a gente está chegando cada vez mais perto do branco. E esse é o sistema HSL. Não sei o que vocês acham, né? Seria interessante vocês fazerem alguns testes e ver o que vocês preferem. Qual modelo vocês gostaram mais. Se é o modelo baseado em HSL, que é matiz, saturação e luminosidade, ou o modelo RGB, que é a junção das três cores, a combinação das cores. Tudo bem? Bom, para a gente fechar essa aula sobre cores, vale mencionar que os sistemas de cores, eles são correspondentes. Como assim são correspondentes? Vamos abrir aqui em uma nova janela, que vai simplificar o nosso trabalho. Uma vez que a gente escolhe uma cor, veja aqui novamente o HSL Color Picker, então a gente tem aqui a matiz de cores, ó, e o número dessas cores. Eu coloco cor aqui, defino o elemento e eu tenho um mapeamento. Então em HSLA essa cor é essa aqui.
Se eu quiser em RGBA, essa mesma cor, ela é formada dessa forma. Se eu quiser em hexadecimal, ela é dessa forma, ok? Então, nós temos a possibilidade aqui de definir as cores, independente do sistema. Todos eles têm a mesma capacidade. Veja que se eu mexo na camada alfa, eu não mexo na cor em hexadecimal. Por quê? Porque a cor em hexadecimal, ela não tem camada alfa. Então, a gente não consegue definir uma camada alfa para essa cor. Mas nos outros componentes, nós temos essa possibilidade, tá? E as cores são mapeadas. A gente tem essa relação entre as cores. Por quê? É só um sistema. Eu posso usar um sistema, ou outro sistema, ou outro sistema. Depende daquilo que eu tenho mais apreço ali de usar. Eu acho mais fácil, eu tenho mais prática de utilizar, certo? Bom, e para fechar mesmo agora o assunto de cores, eu gostaria de falar sobre as paletas de cores. Normalmente, a gente não sai usando cores, é difícil a gente pegar e falar, eu vou escolher tal cor, ficar caçando cores aí para colocar nas aplicações, nos sites, para formatar os sites. Então, essas cores chegam para a gente por meio de um design que foi lá, preparou o material e definiu todo o design do site, ou então a gente escolhe paletas de cores, são ferramentas que definem um conjunto de cores que se combinam, cores que são harmoniosas, e aí existe uma série de teorias para isso, cores complementares, cores... é, bom, nem me lembro mais, mas a gente tem ali, pega aquela matiz de cor e começa a fazer cria saltos intervalados, e isso permite encontrar cores que são complementares e coisas do gênero, certo? Vou abrir aqui uma para vocês verem. Vou abrir aqui uma. Ok, vou aceitar todos os cookies. Ó. Então, o que nós temos aqui? Veja, tem paletas de cores. Então, a gente navega entre essas paletas e fala, gostei desse sistema. Então, você vai usar essas cores. E aí você padroniza. Essa cor vai ser usada para tal coisa, essa cor para tal coisa, isso aqui para fundo, isso aqui para título, isso aqui para texto. E você tem uma combinação de cores já definidas e prontos só para ser utilizados. Veja que essas ferramentas, elas trazem o código em hexadecimal, tá? Então, a gente não precisa, no final das contas, saber como fazer as cores. A gente só precisa saber o que está acontecendo, qual o sistema de cor está sendo usado. Nesse caso, a gente tem hexadecimal, então a gente pode copiar essa cor e sair usando ela. Depois copiar outra cor, sair usando e assim por diante. Lembrando que as cores em hexadecimal, a gente precisa colocar o sustenido na frente da cor. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu quero pegar essa cor aqui vamos pegar uma paleta de cores aqui para fazer um teste aqui no nosso elemento. E aí a gente pode pegar várias paletas, essa aqui é uma paleta em degradê, isso aqui também é em degradê. Isso aqui é uma paleta já de cores complementares, com saltos maiores, outras com umas cores diferentes. Vamos pegar aqui, deixa eu achar uma paleta legal. Essa daqui, gostei dessa. Então, vamos definir que a nossa cor de fundo vai ser esse elemento aqui. Então, eu venho aqui, copio o elemento, venho aqui e coloco qual é a minha cor. Veja que eu vou usar o modelo em hexadecimal. Venho aqui e coloco a cor, certo? Aí eu venho e defino a cor do texto. Color, e vamos supor que a cor do texto aqui vai ser, dentro dessa paleta, o meu texto vai ser esse cor aqui. Bom, e aí eu venho e coloco essa cor aqui. Defino a cor. Eu tenho esse elemento. Veja que parece que não ficou muito bom, mas vamos ver. Teste aqui, só que veja bem, aí começa a ficar a dificuldade, né? Se eu estivesse usando o modelo em HSL, eu conseguiria facilmente tornar esse fundo aqui mais transparente, tá? Vou até tentar fazer ele aqui só para vocês verem. HSL, como tem uma cor aqui 60 talvez, que é o amarelo, vai ser bem o 60, isso aqui estava meio puxado pro... vamos colocar um 70, e aí a matiz aqui eu vou colocar uns 50%, e a luminosidade eu vou colocar uns 70%. Certo? Passou longe, né, do que eu queria. Vamos pegar, acho que 40, vamos ver se fica mais amarelo. Não. 60 também não. Talvez eu tenha que... Tá muito alto os tons de cinza aqui, né? 80, 90, vamos ver. Talvez eu tenha que colocar mais amarelo que 70. Vamos ver. 70. Tô bem ruim, gente. O HSL é difícil, eu acho. E aí, vale essa brincadeira, né? De achar uma cor e falar, deixa eu tentar chegar nessa cor. Como que a gente chega? Vamos aumentar a luminosidade aqui, 80.
Passei longe da cor que eu tinha antes, ó. Se a gente voltar aqui na paleta de cor, tá bem longe da cor. Tá. Enfim, mas eu poderia usar uma ferramenta para fazer a transposição, né? E aí é bem fácil, por exemplo, eu posso pegar a cor aqui, se a gente digitar no Google aqui, ó, transposição de HSL para, não, na verdade de hexadecimal para HSL, certo? Se eu pegar aqui, conversor, transposição, conversor, certo? Aqui, ó, X to HSL. Aí a gente pode colocar aqui a cor que a gente deseja. Então tem a cor aqui em HSL, ó. Só vem e copio. Então vamos ver quão longe eu passei, ó. Era 52, 99 e 62. Errei feio, né? Bom, nem tão feio assim, mas vamos supor isso aqui. E aí eu tenho então aquela cor. Aí, diante daquela cor, agora, usando esse sistema, fica fácil torná-la mais clara. De que jeito? Basta adicionar luminosidade na cor. Quero que ela fique mais clara. Coloco luminosidade nela, certo? Ela vai ficando mais clarinha. E aí a gente vai tendo... É claro que daí eu já estou distorcendo o uso da paleta, né? Da paleta de cores. Mas ainda assim, só para ilustrar para vocês essas possibilidades. E aí, não fiquem sofrendo com cores para encontrar cores legais. Escolha uma paleta de cores e saia utilizando. Tudo bem? Então, sobre as cores, gente, a gente fecha aqui. Lembrando que as cores são usadas como cores de fundo, cores de texto, cores de borda. Normalmente é nesses os lugares que a gente utiliza as cores. Até o próximo vídeo.